Gente, boa noite, tudo bem? Professor Leandro Chamoni. Galera, vamos bater um papo aqui. Olha só, primeiro nós sabemos aí, todo mundo está sabendo o que está acontecendo no mundo, né? A questão do coronavírus, e isso fez com que medidas fossem tomadas em todos os segmentos, né? E na nossa faculdade não foi diferente. Eu sei que a maioria, ou pelo menos boa parte, não gosta do ensino à distância. Eu também tenho minhas restrições, tá? Mas acontece que é uma situação inevitável. Nós temos a situação aí de um número, eu estava vendo agora há pouco o Jornal Nacional, e está assustador o crescimento, né, de pessoas contaminadas. Então nós temos duas alternativas, né? Não tem como a gente simplesmente fingir que o vírus não existe. Não tem como a gente voltar para a sala de aula nesse momento. Então nós temos, infelizmente, apenas duas alternativas. Ou a gente perde o semestre, ou a gente tenta se ajustar à nossa realidade. Acredito que o mais adequado, o mais sensato é tentar nos ajustarmos aí a essa realidade, que é uma realidade que está presente no Brasil todo. Meu filho, o Rafael, tem 5 anos de idade, e na escola dele eu recebi um e-mail hoje falando que haverá atividades pelo meio virtual. Uma criança de 5 aninhos, tá bom? Então percebam que isso está acontecendo no Brasil todo. E vamos tentar minimizar os prejuízos. Eu sei que ministrar uma aula, uma revisão pelo meio digital não é igual, nunca será igual. A presença física do professor em sala de aula. Na sala de aula nós conversamos, eu pego minha letra feia e coloco lá no quadro, a gente faz exemplos, a gente tira dúvidas, né? Eu costumo brincar com meus colegas professores que eu sou professor raiz. Eu gosto realmente da aula moda antiga, quadro, apagador, pincel, tira dúvida, faz exercício, enfim, mas, né, isso está fora de cogitação no primeiro momento. Então vamos, repito, tentar minimizar ao máximo esse tipo de problema, adotando aí esses recursos, tá bom? Eu estou aqui em casa hoje, já sábado, 00:05, estou olhando aqui no meu computador. Então percebam que o problema está gerando problema para todo mundo, né? Estamos de madrugada aqui tentando resolver aí essa situação. Esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo, galera. Segundo ponto, antes da nossa primeira VA, da matéria da nossa VA, estava previsto que eu iria trabalhar com vocês, ia começar a trabalhar com vocês consumação e tentativa. A nossa VA foi programada, na realidade, para ir até a matéria consumação, quando um crime é consumado. Depois nós iríamos, depois da VA, passar para a tentativa, erro, né? Erro de tipo, erro de proibição, depois concurso de pessoas, concurso de crimes e pena, né? E encerraríamos direito penal parte geral. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou tentar explicar para vocês, tá bom? Consumação, na primeira parte do vídeo. Depois eu vou fazer uma revisão para a nossa VA, que terá um formato diferente, já adianto, vai ser um formato de exercício, mas eu explico posteriormente. Esse vídeo agora é para fazer a revisão e passar a matéria pendente, que é a matéria de consumação. Uma outra coisa, gente, eu estou falando para vocês, vou encaminhar esse vídeo para vocês, mas eu estou encaminhando esse vídeo como um vídeo, uma espécie de aula da FUNAM. Nós somos estudantes de Direito, né? Eternos estudantes. E eu preciso fazer esse alerta para vocês, tá bom? É uma instituição privada, eu sou contratado pela FUNAM, recebo pela FUNAM, FAC-FUNAM, então nós não temos autorização para divulgar esse vídeo no YouTube, enfim, fora do meio acadêmico. Então, galera, eu peço a colaboração de vocês. Eu não me importo, vocês sabem disso,
muito pelo contrário. Nas minhas aulas eu costumo deixar aberto isso para gravar, para, enfim, cada aluno poder gravar as aulas e escutar novamente. Porém, é uma situação atípica. Eu peço para vocês que isso fique no ambiente acadêmico da FAC-FUNAM, para ninguém ter nenhum tipo de problema. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos começar aqui então falando sobre consumação e tentativa. Galera, nada muito difícil, tá? Vamos falar hoje de consumação, que é a parte que está na nossa VA. Vamos fazer a VA, que, como eu falei, vai ter um formato diferente. E depois vamos iniciar a parte de tentativa. Tentativa, sim, um pouco mais complexo do que consumação. Gente, quando eu falo consumação, o que é que nós temos que ter em mente? Quando que um crime ele é considerado um crime consumado? Um crime é considerado um crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Vou repetir. O crime é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Isso está previsto no Código Penal, no artigo 14, inciso 1. No artigo 14, repito, artigo 14, inciso 1, fala que um crime é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Eu me recordo quando eu estava dando aula para um curso preparatório para não estou lembrando, não recordando qual concurso, se não me engano foi pelo Instituto, professor do Instituto aqui, Instituto Federal, IFENG, né? Eu dei essa aula de Direito Penal e caiu exatamente a questão dessa forma, a questão exatamente com esse formato. Quando que um crime era consumado? Quando que se considera consumado o crime? E uma das alternativas lá estava, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então está no artigo 14.1. O crime é considerado consumado, mais uma vez, para não esquecerem, o crime é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então vamos lá, crime de furto, por exemplo, artigo 155 do Código Penal. Qual é a definição do crime de furto? Está lá no artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O crime de furto fala no artigo 155 que o crime estará consumado quando alguém subtrai coisa alheia móvel. Então, se A pega o celular de B, A pegou o celular de B. Se A pegou o celular de B, A subtraiu coisa alheia móvel. Então, todos os elementos da definição legal do crime de furto estão presentes, estão reunidos. Então, houve um crime consumado. Mais uma vez, gente, para não esquecer, artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Quando que um crime ele é considerado um crime consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Vocês não vão esquecer. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, se nós temos, tá bom? Se nós temos o crime de furto, que fala que é crime subtrair, tá bom? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, ou seja, subtrair algo de alguém, algo móvel. Quando que esse crime estará consumado? Quando alguém subtrai, pega algo de outra pessoa, algo móvel. Ele subtraiu para ele ou para outrem coisa alheia de outra pessoa, móvel. Então, o crime de furto estará consumado. Tranquilo? Acho que não há muito problema não, né? Quando o crime é consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. O crime de homicídio, no artigo 121, está lá. Matar alguém. Artigo 121, caput. 121, cabeça. Matar alguém. Quando que um crime de homicídio estará consumado? Quando A mata B, por exemplo. Matar alguém. Se A matou B, houve no nosso exemplo todos os elementos da definição legal do crime de homicídio. Então, o crime se considera consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua
definição legal. Até aqui, galera, eu acho que não tem muito problema. Uma questão que costuma cair com frequência, e aqui eu peço a atenção de vocês em relação ao crime de latrocínio. Isso costuma cair com bastante frequência em concursos públicos, provas da OAB. Eu preciso que vocês tenham uma atenção especial. Porque percebam, o crime de latrocínio, ele ocorre, está no artigo 157, tá? do Estatuto Repressivo Penal, artigo 157 do Código Penal. E o crime de latrocínio, ele ocorre quando? O que é latrocínio? É o roubo seguido de morte, tá bom? É a pessoa, eventualmente, que vai roubar um supermercado e, além de roubar o supermercado, eventualmente dá um tiro na cabeça do caixa e mata o caixa, a pessoa que trabalha no caixa do supermercado. Então, nós teremos roubo seguido de morte. Isso é o latrocínio, é o roubo seguido de morte. Mas qual que é o problema? Eu falei para vocês agora há pouco, e repeti reiteradas vezes, que o crime ele é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. E repito, o crime é considerado consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Eu dou exemplo para vocês de furto, que o furto estará consumado quando alguém subtrai coisa alienável de outra pessoa. Eu dou exemplo do homicídio, que o crime estará consumado. Qual o crime? Homicídio? Quando alguém tira a vida de outro, né? Então A mata B, reuniu-se todos os elementos da definição legal. Perfeito? Agora vamos encaixar isso no latrocínio? O latrocínio é o roubo seguido de morte. Então, em tese, quando haveria crime consumado? Roubo seguido de morte. Deveria haver o roubo e a morte para o crime ser consumado. Mas no crime de latrocínio é um pouco diferente. Nós temos uma súmula desculpe, tomar uma água aqui. Mas enfim, gente, nós temos uma súmula, que é a súmula 610 do STF, súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta Corte da Justiça. E a súmula 610 do Supremo fala o seguinte, que haverá o crime de latrocínio consumado quando a morte estiver consumada, tá bom? Então, para a gente saber se o latrocínio é consumado, nós vamos, entre aspas, seguir a morte, seguir o que ocorreu com a morte. Então, olha só, gente, se a pessoa, tá bom? Se a pessoa subtraiu bem, roubou, tá bom? Ele conseguiu roubar. E também matou a pessoa que trabalha no caixa, consumou o roubo e consumou a morte, consumou o latrocínio. Tranquilo, correto? O latrocínio foi consumado. Agora, e na hipótese, tá bom? E na hipótese de subtração tentada. A pessoa não conseguiu subtrair o bem. A pessoa não conseguiu. Ela foi ao supermercado, foi roubar lá alguma coisa, uma bicicleta do supermercado lá dentro estava vendendo. Uma bicicleta que estava sendo vendida no Carrefour. Ela não consegue subtrair a bicicleta. Mas ela mata o caixa. Percebam a situação. Ela não consegue subtrair a bicicleta, mas mata o caixa. Nesse caso, haverá latrocínio consumado. É uma situação diferente, porque, como eu falei no início do vídeo, haverá um crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. E no crime de latrocínio, para, em tese, haver o latrocínio consumado, deveria haver morte consumada e subtração consumada. Mas nós temos uma súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, que fala, haverá crime consumado, latrocínio consumado, se a morte for consumada, ainda que a pessoa não consiga subtrair o bem. Então, a dica que eu dou para vocês, amigos,
tá bom? Uma dica para vocês não errarem isso, quando cair na prova do OAB, quando cair no concurso público, é seguir a morte. Seguir a morte, forma de expressão, tá bom? Morte consumada, latrocínio consumado, independente da subtração do bem. Então, se subtraiu o bem, se roubou o bem e matou a pessoa, tranquilo, latrocínio consumado. Fechou? Se subtraiu o bem e não matou a pessoa, não matou, né? Houve tentativa, não matou a pessoa, subtraiu o bem, mas não matou, como não matou, o latrocínio não é consumado. Ó, a gente seguindo a morte aqui, ó. A pessoa não morreu, então é latrocínio tentado, tentativa de latrocínio. Se não conseguiu subtrair o bem, apenas subtraiu a bicicleta e matou a pessoa, vamos seguir a morte. Matou a pessoa, latrocínio consumado. Mais uma vez, gente, para ficar claro, para a gente saber se há um latrocínio tentado ou um latrocínio consumado, nós devemos ver se a pessoa morreu ou não. Se a pessoa morreu, o latrocínio é consumado. Se a vítima não morreu, o latrocínio será tentado, será a tentativa de latrocínio. Então a gente esquece a subtração, esquece o roubo e vamos olhar o homicídio. Latrocínio é roubo seguido de morte, né? Roubo seguido de morte é latrocínio. Vamos esquecer o roubo e olhar apenas a morte. Morte consumada, latrocínio consumado. Morte tentada, latrocínio tentado. Independente da pessoa conseguir subtrair ou não o bem. Fechado? Então, recapitulando. Quando que há um crime consumado? O crime é consumado, galera, por favor, não esqueçam, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, haverá crime consumado. Vocês não vão esquecer isso, por favor. Mais uma vez, quando o crime é consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Bacana. Então, no crime de homicídio, por exemplo, matar alguém. Quando que haverá um crime consumado? Quando estiverem reunidos todos os elementos da definição legal. Qual é a definição legal? Matar alguém. Então, A matou B, crime consumado. Simples. Latrocínio, roubo seguido de morte. Em tese, para haver latrocínio consumado, o latrocínio não é roubo seguido de morte? Então, para haver latrocínio consumado, em tese, deveria haver o roubo e a morte, porque o latrocínio é roubo seguido de morte. Mas nós temos aqui uma particularidade. No caso específico do latrocínio, nós temos uma súmula, que é a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, que fala que no caso do latrocínio, havendo morte consumada, o crime estará consumado, independente da subtração. Então, para a gente saber se há latrocínio consumado ou latrocínio tentado, vamos observar o que aconteceu com a morte. Roubo seguido de morte. Se a morte foi consumada, latrocínio consumado. Se a morte foi tentada, latrocínio tentado. Galera, 1.500.000 vezes em prova da OAB, tá bom? O concurso não está caindo tanto, não. Prova da OAB muito, quando que há latrocínio tentado. Súmula 610 nos responde essa questão, ok? Gente, olha só, vamos passar agora para o iter criminis, tá? O que é iter criminis, gente, para vocês entenderem? Iter criminis é o caminho do crime, tá? Iter criminis é o caminho do crime, O iter criminis, também chamado de caminho do crime, ele é formado por 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Mais uma vez, cogitação, preparação, execução e consumação. São os 4 caminhos, né? São as 4 etapas para o caminho do crime.
A pessoa cogita, prepara, executa e consuma para chegar no crime consumado. Isso é o iter criminis. Então, quando vocês se depararem com questões quando cai, quando existe, o que é o iter criminis? Iter criminis nada mais é do que o caminho do crime. E o iter criminis, caminho do crime, é formado por cogitação, execução, preparação e consumação. A primeira etapa do iter criminis, como eu falei para vocês, é a etapa da cogitação. Cogitação, tá bom? Cogitação. A cogitação, ela não é punida, tá bom? A pessoa cogita praticar o crime. Cogitação não pode ser punida. Óbvio que não. Você cogita praticar um crime, né? Então, se alguém, numa briga de trânsito, me ofende e eu cogito fazer alguma coisa contra essa pessoa, eu cogito pegar uma pedra e ir lá e quebrar o vidro do carro dele. Eu cogitei fazer isso, eu pensei em fazer, mas não fiz. Eu não vou ser punido por ter cogitado, por ter pensado nisso, né? Quem aí nunca pensou em fazer uma coisa errada? Mas a gente não pode punir o pensamento, a gente não pode punir a cogitação, desde que não saia da esfera do pensamento, da esfera da cogitação. Então, o iter criminis, ele começa com a cogitação. Mais uma vez, cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação não é punida. Preparação, segunda etapa. Em regra, também não é punida. A preparação, em regra, também não é punida. Então, se eu estou pensando em praticar o crime, vamos voltar nesse exemplo que eu dei. Uma pessoa me ofende no trânsito e eu cogito praticar um crime. Eu cogito pegar uma pedra e quebrar o vidro do carro dessa pessoa. E eu saio do meu carro, estaciono e de fato pego uma pedra. Então percebam, eu saí da esfera da cogitação e entrei na fase de preparação, cheguei a pegar uma pedra. Tá bom? Mas eu não jogo essa pedra no carro da pessoa. Eu me preparo para quebrar o vidro do carro, mas eu penso melhor e jogo a pedra fora. Então eu saí da cogitação, daquele plano do pensamento, de cogitar praticar o crime, me preparo, olha eu entrando na segunda fase, preparação, mas paro por aí. A preparação, em regra, não é punida. Então nós temos cogitação, preparação, execução e consumação. Olha só, amigos, para haver punição, para punir a pessoa nós temos que iniciar a execução. O iter criminis, voltando, é formado por 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação, em regra, tá? Não se pune. Não pune ninguém por cogitar. Eu estou cogitando praticar um crime, mas eu não pratiquei. Cogitação não se pune. Preparação também. Eu me preparo para praticar o crime, mas desisto de praticar aquele crime. Então não é punido. Agora, a execução começa a ser punida. Para a gente punir uma pessoa, tem que haver início de execução. Então, se eu pego, percebam, se eu pego a pedra, a pessoa me ofende no trânsito, eu pego a pedra, eu vou em direção ao carro, vou jogar a pedra, tento jogar a pedra, tento machucar a pessoa que está dentro do carro, mas aí vem alguém, tá bom? Vem alguém e me impede. É diferente. Eu entrei na esfera da execução. Eu não consumei o crime por circunstâncias alheias à minha vontade. Alguém veio e me impediu de continuar com o crime. Aí houve início de execução. Eu comecei a executar, eu peguei a pedra, eu fui em direção à pessoa, eu ia jogar a pedra. Quando eu ia jogar a pedra, alguém me impediu. Alguém me impediu de jogar a pedra. Então, enxergando a diferença da preparação, na cogitação, eu apenas imagino praticar o crime. Obviamente, eu não vou ser punido por pensar em praticar um crime. Eu cogito. Cogitação, primeira etapa. Segunda etapa, preparação. Eu me preparo para praticar o crime. Eu pego a pedra, mas eu desisto. Jogo a pedra fora. Não dou sequência. Também não é punido. Cogitação, preparação. Tá?
e a execução. Eu inicio a execução da conduta típica. Eu inicio a execução da conduta típica. Por exemplo, no crime de homicídio, matar alguém, eu dou um tiro na pessoa. Eu dou um tiro, chego a dar um tiro na pessoa. Execução, dou um tiro. Só que as pessoas que estão ao redor pegam aquela pessoa que sofreu o tiro, levam para o hospital e ela sobrevive. O crime se consumou? Não, não se consumou, ele está vivo. Mas houve tentativa. Eu iniciei a execução do crime. Eu cheguei a dar um tiro. Eu iniciei a execução do crime. Que não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Circunstâncias que fugiram da minha vontade. Pessoas que passaram pelo local socorreram a vítima e a vítima sobreviveu. Então houve início de execução. O início de execução sim é punido. Porque se não fosse punida a execução, nós não puniríamos, por exemplo, esse exemplo que eu dei da tentativa de homicídio. Então nós temos cogitação, preparação, execução e consumação. E a consumação ocorre quando, mais uma vez, voltando ao raciocínio inicial, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, eu quero matar a pessoa, eu dou um tiro e a pessoa morre. Aí houve o crime consumado. Aí percebam, eu percorri as quatro etapas do iter criminis: cogitação, preparação, execução e consumação. Eu cogitei em matar uma pessoa. Eu me preparei para matar essa pessoa. Peguei uma arma. Eu executei a tarefa, dei o tiro e a pessoa faleceu. Percorri as quatro etapas do iter criminis: cogitação, preparação, execução e consumação. E nele se reúnem agora todos os elementos da sua definição legal. O artigo 14.1 fala que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. E qual é a definição legal do crime do artigo 121, homicídio? Matar alguém e a pessoa está morta. Então o crime está consumado, tá? Então, gente, mais uma vez aqui, tá? O iter criminis, o caminho do crime é formado por cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação. As duas primeiras etapas do iter criminis não são punidas. Não haverá punição na cogitação e na preparação. Para haver punição, não esqueçam disso, por favor. Para haver punição é necessário pelo menos início de execução. Você tem que entrar na terceira etapa do iter criminis: cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação, as duas primeiras não são punidas. Para se punir, tem que entrar na terceira etapa, que é a execução. Fechado, gente? Estão entendendo? Tomara que sim, viu? Crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Definição legal do crime do artigo 121. Matar alguém. Matou? Reuniu todos os elementos da sua definição legal e o crime está consumado. Lembrem da questão do latrocínio, roubo seguido de morte. É uma exceção. Não estarão presentes todos os elementos da definição legal. Porque se a definição legal é roubo seguido de morte, só estariam presentes todos os elementos da definição legal se houvesse roubo e morte. Mas no caso específico do latrocínio, a gente vai seguir o que aconteceu na morte. Morte consumada, latrocínio consumado. Morte tentada, latrocínio tentado. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Fechado, amigos? Mas vamos lá. Iter criminis, caminho do crime, cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação, as duas primeiras etapas do iter criminis, não são punidas. Cogitação e preparação, não se pune ninguém por cogitar praticar um crime e por se preparar para praticar um crime. Tá bom? Para punir deve haver início de execução. Havendo início de execução, aí pode haver a punição. Então, surge uma questão aqui muito importante para a gente. Muito importante.
Ora, o iter criminis tem 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. As 2 primeiras não são punidas, cogitação e preparação. As últimas 2 são execução e consumação. Então, saber quando que deixa de haver preparação e quando começa a haver execução é de fundamental importância para a gente. Ora, são 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação não são punidos, execução sim. A partir de execução em diante é punido. Então a gente tem que saber quando começa a execução. E quando começa a execução? Quando começa a execução? A gente tem que saber quando começa a execução para saber quando que a pessoa pode começar a ser punida. Olha que questão interessante aí. Quando começa? Quando que deixa de haver preparação impunível e passa a haver a execução punível? Quando? Nós temos, gente, 3 teorias básicas que tentam, tá bom? Tentam responder essa pergunta. Quando deixa de haver a preparação impunível e passa a haver a execução punível. 3 teorias, tá bom? 3 teorias básicas tentam explicar essa situação. A primeira teoria é a teoria da hostilidade, tá bom? Chamada teoria, vou repetir, da hostilidade. A teoria da hostilidade fala que haverá execução, começa a haver execução quando o agente realiza um ataque ao bem jurídico, causando uma situação concreta de perigo. Então, a teoria da hostilidade fala que começa a haver a execução quando o agente realiza um ataque ao bem jurídico, né? Um ataque ao bem jurídico, causando uma situação concreta de perigo, tá? É a teoria da hostilidade. Nós temos a teoria objetivo formal, que é a teoria majoritária, né? Objetivo formal, que fala o seguinte, que há execução quando o agente realiza o verbo do tipo, realiza o núcleo do tipo, né? Então, o núcleo do tipo do homicídio é matar alguém. Então, haverá início de execução quando a pessoa inicia a realização do verbo do tipo, do núcleo do tipo. Se o verbo do tipo é matar alguém, haverá início de execução quando ele começa a matar, quando ele começa a subtrair, no caso do furto, quando ele começa a constranger, no caso lá do estupro, né? Quando ele se associa, no caso da associação criminosa, quando ele começa a realizar o verbo do tipo, quando ele começa a realizar o núcleo do tipo, quando ele começa a realizar esse verbo do tipo, quando ele começa a realizar esse núcleo do tipo, começa a haver execução. Então começa a haver a possibilidade de se punir essa pessoa. É a teoria objetivo formal, tá? Então, mais uma vez, nós temos a teoria da hostilidade, que fala que haverá início de execução quando o agente realiza um ataque ao bem jurídico, causando uma situação concreta de perigo, tá bom? Quando o agente realiza um ataque ao bem jurídico, causando uma situação concreta de perigo. Nós temos a teoria objetivo formal, tá? Que fala que haverá execução, deixa de haver a preparação e passa a haver execução quando o agente começa a realizar o verbo do tipo, começa a realizar o núcleo do tipo, começa a matar, começa a subtrair, começa a constranger, começa a se associar e assim por diante. E temos também a teoria objetivo individual. A teoria objetivo individual fala que o ato executório é aquele que no plano do agente é o ato o ato anterior, no plano do agente é o ato anterior ao início da execução típica. No plano do agente é o ato anterior ao início da execução típica. Então a pessoa tem por objetivo furtar uma casa. Então seria pular um muro.
é aquilo que no plano do agente está no momento anterior ao início da execução típica. Ele não chegou a entrar na casa, não chegou a subtrair nenhum bem, mas já pulou o muro, né? Então, para essa teoria objetiva individual, a execução típica ela ocorre quando, no plano do agente, seria aquela conduta que no plano do agente estaria no momento anterior ao início da execução típica. Fechado? Amigos, olha só. Repetir aqui agora bem rapidamente, porque eu acho que ficou claro para vocês. Quando que haverá um crime consumado, tá bom? Quando que haverá um crime consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Lembrem disso. Quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então vamos lembrar do homicídio, matar alguém. Quando que estarão presentes todos os elementos da definição legal? Que definição legal? Matar alguém. Quando que estarão presentes todos esses elementos? Quando A mata B. Se A matou B, estão presentes todos os elementos da definição legal. Então o crime está consumado. Em regra, artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Crime estará consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Fechou, galera? Lembrem da questão do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O roubo seguido de morte, em tese, estaria presente todos os elementos da definição legal quando tivesse presente roubo e morte. Mas nós temos uma súmula, que é a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, que fala que não, peraí, o Supremo Tribunal Federal diz, no caso de latrocínio, a gente vai seguir a morte, tá? Então lembre disso, segue a morte. Se a morte for consumada, latrocínio consumado. Se a morte for tentada, latrocínio tentado. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Professor Leandro, o que é iter criminis mesmo? Iter criminis, caminho do crime. Iter criminis, caminho do crime. 4 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação e preparação não são punidos, né? São etapas não punidas. Cogitação e preparação não. Para haver punição deve haver início de execução. E quando que é início de execução? Nós temos 3 teorias que nos explicam isso. Primeira teoria, a teoria da hostilidade ao bem jurídico. A execução, quando a gente realiza um ataque ao bem jurídico, causando uma situação concreta de perigo. Segunda teoria, teoria objetivo formal. A execução, quando a gente começa a realizar um ataque ao bem jurídico, né? Quando ele começa a matar, quando ele começa a subtrair, quando ele começa a se associar. E a teoria objetivo individual, que fala que haverá início de execução quando, no plano do agente, ele realiza atos anteriores ao início da execução típica. Então, nesses casos, haverá início de execução. E haverá consumação quando estiverem presentes todos os elementos da definição típica do crime. Então, a gente vai lá no artigo 155, tem lá furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, se A subtraiu algo de B, estão presentes todos os elementos da definição legal do crime de furto e o crime estará consumado. Ok? Então, nós já sabemos o que é consumação, nós já sabemos a polêmica da súmula 610 do Supremo Tribunal Federal que fala do latrocínio, nós já sabemos o que é iter criminis, as etapas do crime, e nós já sabemos que para haver punição deve haver pelo menos início de execução, e nós já sabemos também quando há início de execução, através das 3 teorias. Depois da consumação pode haver o que nós chamamos de exaurimento, tá bom? Exaurimento. Exaurimento são atos supervenientes. O exaurimento são atos posteriores à consumação. Você consuma um crime e pratica ato posterior, tá bom? Então, o exaurimento são atos posteriores, tá, à consumação do crime. Por exemplo, um crime de corrupção, tá? A pessoa lá exige a vantagem. O crime está consumado. Na extorsão mediante sequestro, pede o resgate, o crime está consumado. Consumou. Tá bom? Pediu o resgate, o crime está consumado. O recebimento do valor é o exaurimento. A pessoa exige a vantagem lá no crime de corrupção. O crime está consumado.
Exigiu a vantagem, pode prender a polícia, a autoridade policial, o crime está consumado. O exaurimento seria o quê? O recebimento da vantagem indevida. Então, o exaurimento são os atos posteriores, supervenientes à consumação. Consuma o crime e ainda assim haverá atos supervenientes. Qual a consequência do exaurimento? Influencia na pena. Nosso exemplo aqui, o crime está consumado desde lá de trás. Desde quando pediu vantagem indevida. Desde quando sequestrou e pediu o resgate. O crime está consumado. Tá? Mas se ainda assim, se além disso obtém a vantagem indevida, obtém o valor do sequestro, tá bom? Obtém o valor do sequestro, o crime haverá o exaurimento e a pena será maior. Então, o exaurimento influencia no tamanho da pena, né? Mas o crime já está consumado. Galera, isso aqui é o que eu precisava passar para vocês, que seria a última parte da nossa matéria antes da VA, tá bom? Eu vou parar o vídeo um pouquinho, tomar uma água, na verdade tomar um café, e volto daqui a pouquinho para a gente falar agora a revisão da prova, tá? Mais uma vez, dando aquele recado, gente, não é o que nós queríamos, a intenção era dar aula presencial, acho que nada substitui essa relação professor-aluno, aluno-professor, sala de aula. Eu não sou o entusiasta do ensino à distância, mas a realidade que nós vivemos nos impõe isso. E sinceramente eu vou falar para vocês, eu acho que tendo boa vontade, tá? Boa vontade, dá para aprender sim, né? Eu estarei disponível para tirar dúvidas, vou explicar como vai funcionar depois e vocês vão poder assistir esse vídeo quantas vezes quiserem, vão enjoar de ver minha voz, né? De escutar minha voz, e eu acho que vai dar sim para a gente minimizar os prejuízos em razão dessa tragédia que está sendo esse coronavírus, tá bom? Vamos ter força, vamos ter vontade, vamos ter paixão pelo que a gente faz. É o que eu sempre digo isso. Sempre digo. As pessoas perguntam às vezes, Leandro, mas você não cansa, você não fica trabalhando no escritório, depois vai de madrugada. Quando a gente gosta do que a gente faz, gente, é prazeroso. E quanto mais eu estudo essa matéria, mais eu fico apaixonado pelo direito penal. Tá bom? Mas é isso aí. Faca na caveira. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão.